Muito bem. Vamos avançar aqui para o Ministério da Palavra. Ok? Muito bom, maravilhoso, né? Antes, né? Eu acho que hoje a gente precisa de vez em quando lembrar isso, né? Que hoje, eu acho que foi ontem que a Mila me contou uma história que eu achei legal, né? Que uma mulher, uma professora, na verdade, ela estava lendo ali, né? Porque ela tinha feito ali na sala de aula um exercício assim: o que é que você quer ganhar de presente de Natal para as crianças? E ela estava agora lendo ali as cartinhas das crianças para Jesus, né? Para o pai. E aí ela estava chorando copiosamente lendo uma cartinha, né? E aí o pai, o marido dela, disse: amor, por que você está chorando tanto? Aí ela contou, né? Porque eu fiz ali na sala de aula, eu falei para as crianças fazer uma cartinha para o pai. Eu estou lendo uma cartinha que tão emocionante. Aí ele falou: então leia para mim, né? Até eu anotei a cartinha. Aí tinha uma cartinha que dizia assim: papai do céu, eu queria te pedir de presente de Natal que o Senhor me transformasse num celular. Né? Porque quando meu pai chegar em casa, ele vai ficar prestando atenção em mim, não é? E quando ele estiver com os melhores amigos dele, de vez em quando ele vai dar uma olhadinha para mim. E até quando ele estiver na igreja, essa é top, eu pensei em tirar, mas eu vou deixar na original aqui. Até quando ele estiver na igreja, ele vai ficar olhando para mim. E ele nunca vai me esquecer, ele sempre vai me levar com ele, né? Aí o marido falou assim: puxa vida, mas é terrível essa família, hein? Meu Deus do céu, que marido mais terrível. Amor, agora eu estou entendendo porque você está chorando. Eu até me emocionei. Ela falou: não estou chorando por causa da carta, eu estou chorando porque é a cartinha do nosso filho. Né? Então, baseado nisso, por favor, eu deixo você usar o celular se você prometer que você vai só anotar a palavra, ok? Que você não vai ficar distraído com o seu celular, tá bom? Vamos concentrar na palavra do Senhor. Muito bem, eu quero compartilhar uma palavra com você em 2 versículos que estão em Atos, capítulo 8, 39 e 40. Atos 8, 39 e 40. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, uma outra cidade, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar em Cesareia. Então, quando eles saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou o Filipe. Esse momento aqui é muito incrível. Curva a sua cabeça, quero orar por você. Espírito Santo querido, muito obrigado, Senhor, porque nós estamos diante da Tua poderosa palavra, e nós clamamos, Senhor, nessa noite, que o Senhor derrame sobre nós espírito de sabedoria e de revelação. Senhor, mais do que o ensino humano, mais do que informações, o que nós queremos é ouvir a voz do Espírito Santo nessa noite. O que nós queremos é que o Deus Espírito Santo fale no nosso coração, nos desafie, nos mude por dentro, em nome de Jesus. Senhor, e como igreja, nós declaramos nessa noite que contra a igreja as portas do inferno não prevalecerão. Declaramos que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo e toda obra de distração, toda obra de tentar roubar as sementes da palavra que vão ser plantadas nesse coração hoje à noite, já estão quebradas pelo sangue de Jesus. É no nome de Jesus, Senhor, que nós oramos, te agradecemos. Amém, amém. Se você crê na sua oração, aplauda bem forte o nome de Jesus. Muito bem, então é muito incrível aqui o Filipe, né, um homem de Deus, que realmente é uma pessoa que andou com Deus, o Filipe. Mas eu estou falando nesses dias, eu falei na semana retrasada sobre o extraordinário andar com Deus. Aí a gente falou sobre o Enoque, né, na semana retrasada. Falamos que o Enoque andou com Deus e Deus o tirou, né, e levou para si. Então o Enoque não morreu, não é? Ele realmente foi trasladado, ele já foi para o céu direto. Nós vimos isso no Enoque. E nós vimos que quem anda com Deus realmente é feliz, não é? Porque imagina a pessoa andar com Deus. Irmão, se ela andar com Deus, ela vai ser feliz. Quem está comigo? Até a Bíblia diz em Salmo 16, 11: Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Olha, então, alegria plena, eterno prazer na presença de Deus. Então quem anda com Deus é feliz. Grita aí comigo. Quem anda com Deus feliz. Então nós vimos isso na semana passada. Também nós vimos que quem anda com Deus tem uma proteção
muito forte, muito completa. A Bíblia diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então, se Deus está comigo, ainda que eu esteja passando por um momento muito tenebroso, pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo, porque eu me sinto seguro, eu sou seguro. E também nós vimos que quem anda com Deus é honrado, nunca vai ter um problema de baixa autoestima, porque se Deus, o Rei do Universo, aceitou andar comigo, é meu amigo, meu Deus, eu não preciso mais de ninguém, né? Eu já estou suficientemente aceito, Deus me aceitou, eu estou honrado. Então nós vimos isso, quem anda com Deus é feliz, quem anda com Deus está em segurança, quem anda com Deus é honrado. Agora, o que nós vimos na semana retrasada é que o Enoque não foi arrebatado simplesmente porque ele foi arrebatado. Nós baseamos inclusive a história, a pregação de domingo retrasado em Hebreus 11, você pode conferir depois na sua casa, quando fala que o Enoque, ele praticou 3 princípios. O que significava andar com Deus? Eram 3 coisas que a gente falou: a santificação, não é? Porque antes da sua trasladação ele obteve testemunho de haver agradado a Deus. Então o Enoque era um cara que agradava a Deus, ele fazia coisas que Deus amava, não é? Ele não fazia coisas que Deus odiava. Então ele andava, ele se santificava, uma das razões porque ele foi trasladado, não é? Porque ele realmente deu testemunho de haver agradado a Deus. A segunda coisa que a gente viu é que o Enoque, pela fé, ele foi trasladado. Então ele não só se santificava, mas ele era um homem que cria em Deus, ele cria em Deus. E também nós vimos o relacionamento do Enoque com Deus, não é? A Bíblia diz ainda em Hebreus 11 que aquele que busca Deus, aquele que crê em Deus deve acreditar que Ele existe e que Ele se torna galardoador dos que o buscam, não é? Então essas 3 coisas que nós vimos, esses 3 princípios, quais foram? Bora ver se a gente consegue lembrar: santificação, fé em Deus e relacionamento com Deus. Então o Enoque andou com Deus, e por isso que ele viveu esse extraordinário de Deus, por isso que ele realmente foi feliz, por isso que ele se sentia protegido e honrado, por isso que ele experimentou coisas extraordinárias, como por exemplo, ser trasladado para o céu. Quem está comigo aqui, não é? Então, irmãos, eu quero continuar falando hoje sobre o extraordinário andar com Deus, só que eu vou usar a vida do Filipe e vou te mostrar 3 novos princípios, tá bom? Quem está pronto? Não é? Quem quer andar com Deus? Quem quer ser feliz de verdade? Quem quer proteção de verdade? Não é? Quem quer ser honrado? Quem quer experimentar o extraordinário? Não, pastor, eu não quero ser arrebatado ainda não, calma. Não, mas aqui é sobre experimentar coisas extraordinárias, coisas surreais, coisas que o homem não pode explicar. Amém, queridos? Eu quero isso, vocês. Eu quero experimentar coisas extraordinárias na minha vida. Ou seja, qual é o segredo? Qual é o segredo? Andar com Deus. Andar com Deus, amém? O Enoque andou com Deus, por isso que ele experimentou coisas assim. Vamos ver então a vida do Filipe. Então esse texto que nós lemos, eu vou só reler aqui. Fala que quando eles saíram da água, ele estava ali conversando com o eunuco. Quando ele batizou o eunuco, o Espírito do Senhor arrebatou o Filipe, não é? E ele foi aparecer em uma outra cidade, já saiu ali, pá, já começou a trabalhar e pregar o evangelho. É muito louco isso, né? Essa experiência do Filipe. Agora, quais foram então os princípios que o Filipe praticou na vida dele? É isso que eu quero conversar com vocês hoje à noite. Quem está pronto? Amém? Então vamos ver aqui na vida do Filipe, por que ele experimentou esse extraordinário de Deus? Não é? Por que esse andar do Filipe com Deus foi extraordinário? Então, a primeira coisa, grita aí comigo: dependência total do Espírito Santo. É interessante como que o Filipe entendeu isso e praticou isso. Olha o que diz aí Atos 8, 29. Então, disse o Espírito Santo a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Irmãos, isso aqui é muito chave, e sabe, e eu temo, né, por isso, porque eu penso que nós temos esquecido esse princípio na palavra de Deus, o Espírito Santo, né? Até tem um livro que eu amo, eu lembrei, né, do Charles Shine, que é o Deus Esquecido, porque o Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo não é um poder, o Espírito Santo não é algo da parte de Deus. O Espírito Santo, Francis, né? O Francis, obrigado. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. O Espírito Santo é mais do que uma pessoa, ele é Deus, né? Quando a gente termina o culto, que a gente fala a graça do Senhor Jesus,
o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo. Ou seja, quem está em comunhão conosco é o Deus Espírito Santo. Estão comigo aqui? Não é? Então, onde é que Deus Pai está agora? No trono. Onde que Deus Filho está? À sua direita, intercedendo por nós. Onde o Deus Espírito Santo está? Em nós. Quem lembra disso? Quando o Estevão estava sendo apedrejado, a Bíblia diz que ele, cheio do Espírito Santo, abriu os olhos e viu. O que ele viu? O céu aberto e Deus assentado no trono. Deus Pai assentado no trono e Jesus à sua direita. Onde estava o Espírito Santo? Ele estava cheio do Espírito Santo, né? Então, essa é a posição do Espírito Santo. Sabe, a gente nunca vai conseguir explicar isso direito. Eles são três, eles são um, não é? Mas, irmãos, nós precisamos ter essa comunhão com o Espírito Santo. Interessante, quando Jesus estava indo, os discípulos em crise, porque Jesus estava indo, e agora? Jesus disse, é melhor que eu vá, porque se eu não for, eu não vou poder enviar o Espírito Santo, o Consolador, né? E quando ele vier, ele estará sempre convosco, e estará em vocês. Uau! Então, irmãos, a gente está passando por isso, assim, ó, como crentes, estamos passando, poxa vida, Deus está em nós. Não é? Hoje, quando a gente lê o Antigo Testamento e a gente vê as manifestações de Deus lá no Antigo Testamento, a gente fala, uau, que coisa tremenda. Mas, irmãos, eles não experimentaram o que a gente experimenta no Novo Testamento, porque eles experimentaram Deus de uma forma externa, umas manifestações esporádicas que Deus vinha, por exemplo, e se apossava do Sansão por algum momento. Mas hoje nós temos o Espírito Santo o tempo todo conosco. Isso é muito louco. Quem está comigo? Amém? Então, a primeira coisa aqui, irmão, nós precisamos voltar para isso. Isso aqui é o beabá da vida cristã. Nós precisamos depender do Espírito Santo. E é interessante, porque o Espírito Santo primeiro fala com Filipe lá em Samaria, quando ele está tendo o maior sucesso do mundo, ganhando um monte de gente, milhares de pessoas chegando na igreja do pastor Filipe, até o Pedro e o João vieram saber o que estava acontecendo. O rapaz, estava todo mundo aleluiado em Samaria, o que está acontecendo? E aí, irmãos, o Espírito Santo fala para Filipe, Filipe, abandona tudo aí e vai para a região deserta de Gaza, não é? Ou seja, ele está conectado com o Espírito Santo. Agora, não somente isso, presta atenção, o Espírito Santo fala com Filipe lá, dá uma direção para ele, mas quando ele chega no lugar da missão, o Espírito Santo continua falando com ele. Filipe, corre atrás daquele carro, segue aquele carro. E o Filipe, irmão, não quer saber, mas por quê? Me explica primeiro aqui, vamos ter uma conversa teológica sobre isso. Não, irmão, ele sai correndo atrás do carro feito um maluco. Quem está me entendendo aqui? Ou seja, não é só você ouvir a voz do Espírito Santo uma vez. Eu ouvi, Deus falou comigo em 1900 e antigamente. Você tem que falar com o Espírito Santo todo dia, né? Até eu dei a comparação assim, tipo, você coloca no GPS, São Paulo, aí você dá uma olhada no GPS e pronto, e desliga o GPS, eu já sei. Irmão, se você tirar o olho desse GPS, você vai parar lá no Rio de Janeiro. Você tem que estar o tempo todo conectado com o Espírito Santo. Tem alguém me entendendo aqui? Não é? E o Filipe era conhecido assim, Atos 6, quando os discípulos reuniram a igreja para escolher os primeiros diáconos da história. Olha só como Filipe foi conhecido, Atos 6, 3. Ele era um homem de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Pergunta aí para mim assim, o que é ser cheio do Espírito Santo, pastor? Então vou passar direto, que você não está interessado, falaram tão baixinho. Dá mais uma chance para vocês. Então, ser cheio do Espírito Santo, por exemplo, esse copo está cheio? Não está cheio, né? Inclusive, aproveitar e tomar uma água. Agora, olha só, esse copo está cheio? Sim ou não? Então, o que é ser cheio do Espírito Santo? É o Espírito Santo comandando a minha vida. Tem muito pouco de mim. O Espírito Santo está no comando. É isso que é ser cheio do Espírito Santo na Bíblia. Eu estou com esse crente que está aí perto de você, diga para ele assim, ó, você está cheio do Espírito Santo. Olha o que Jesus disse em João 16:13. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Meu Deus do céu, meu Deus, irmãos,
Meu Deus, nós temos o Deus Espírito Santo dentro de nós. Você não precisa subir lá no monte, encontrar, profetiza, não sei o que lá das quantas, para te dar uma direção, uma profetada. Você tem Deus, Espírito Santo, dentro de você. E sabe, ele conecta com a gente, porque olha o que diz Romanos 8,16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito. Então o Espírito Santo, ele está comunicando com o nosso Espírito. Você já sentiu, tipo assim, você vai para um lugar e você... Está tudo certo, mas parece que tem alguma coisa errada. Olha, o Espírito Santo pode estar falando com você, não é? Ou então, você vai tomar uma decisão e parece que está tudo certo, mas você não sente paz naquilo ali. Quem já sentiu isso? Não é? Ou aquele sonho, inclusive essa palavra, né? Ela começou com um sonho que eu tive, que eu sonhei que eu estava correndo, tipo como se fosse uma maratona, só que eu estava amarrado no corredor da frente por uma corda. Só que o corredor da frente era mais rápido do que eu. E eu sentia que ele ia me puxando. Eu estava muito cansado. E ele ia por uns lugares muito difíceis. Eu ia acompanhando ele. Daqui a pouco eu via ele subindo como se fosse a parede, assim, correndo em cima da parede. Eu falei, vou cair, não vai dar eu. E eu me acordei. Não é? E quando eu me acordei, eu falei, cara, o que significa isso? Não é? E foi na hora eu entendi que era como se eu estivesse correndo com Deus, mas preso em Deus por algo humano, por uma estrutura humana. Eu não tinha que estar preso nele assim, eu tinha que estar colado nele, correndo junto com ele, que eu não teria medo de ir por lugares extraordinários. Foi assim que começou essa palavra no meu coração. Irmãos, o Espírito Santo fala, ele fala. Agora, nós temos que treinar, é um treinamento, ninguém nasceu faixa preta. Entende o que eu estou falando? Então você vai aprendendo a ser obediente a essa voz no seu coração, não é? E não, peraí, eu estou sentindo que não é agora, calma. Não é impressionante, irmãos, como dá certo, quem está me entendendo? E o Felipe era esse cara. Olha o exemplo de Jesus, irmão, porque, deixa eu te falar uma coisa, se Jesus foi dependente do Espírito Santo, quem somos nós para não ser, né? Olha o que diz Lucas 4:1, Jesus, cheio do Espírito Santo, vocês já entenderam o que é ser cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo Espírito Santo no deserto. Então ele é batizado pelo João Batista e o Espírito Santo o levou. Puxa vida, ele foi batizado, então o Espírito Santo poderia levá-lo para uma grande catedral, para o lugar do sucesso. Levou Jesus para o deserto para ser tentado por Satanás. É isso mesmo que está escrito? É. Porque ele precisava ser colocado naquela posição. A Bíblia chama Jesus de o último Adão. O primeiro Adão esteve nessa posição, ele foi tentado em todas as coisas, né? Ele foi tentado na concupiscência da carne, na concupiscência dos olhos, na soberba da vida. Está escrito isso, e ele falhou, o primeiro Adão, não é? Então ele viu que a maçã, não é maçã, era fruta. Ele viu que a fruta era boa de se comer, gostosa. Os olhos dele foram seduzidos. Ele estava com fome, água na boca. Ele queria comer. E aí a serpente enganou ele, dizendo que se você comer, você vai ser como Deus, soberba da vida. Ele se ensoberbeceu, vou ser como Deus. Eu vou ser como Deus. Falhou nas 3 tentações que todos nós somos testados o tempo todo. Na concupiscência da carne, na concupiscência dos olhos, da gente querer possuir, e na concupiscência e na soberba da vida, da gente querer aparecer, da gente querer like, da gente querer ficar muito, e ninguém viu a minha postagem, o Satanás. Então quem está me entendendo? Né? Ninguém me curtiu. Isso é a soberba da vida, irmão. Vigia, varão. Quem está comigo? Agora, então Jesus, quando ele é batizado, ele é conduzido irmão, Jesus era conduzido pelo Espírito Santo. Quem está comigo? E ele é levado pelo Espírito Santo para o deserto, para quê? Para ele ser tentado nessas 3 áreas. Então o que Satanás tentou ele? Você não é o filho de Deus? Ele não disse que você é o filho de Deus? Não é? Esse é o meu filho amado em quem me compraste. Ele não falou que você é o filho dele? Transforma essa pedra em pão, satisfaz o seu desejo de comer. Ele estava com fome há 40 dias. Ele disse, olha como que Jesus se defende, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele venceu a primeira tentação. Aí o diabo vai lá e, se você me adorar, olha, dá uma olhada, olha só, toda essa riqueza eu te darei a ti, porque tudo isso foi me entregue a mim, pelo primeiro Adão, é meu, e se você me adorar eu te dou.
E Jesus disse assim para ele: está escrito, se adorará somente o Senhor, o nosso Deus. E o Satanás já estava com raiva, já estava endemoninhado. Aí ele apelou para a soberba da vida. Ele levou Jesus para o pináculo do templo. Ele disse: pula daí, porque se você pular, os anjos virão e te socorrerão e você vai ficar famoso. E Jesus respondeu: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então quem está me entendendo que Jesus era conduzido pelo Espírito Santo o tempo todo? Pergunta que cai na prova: irmão, se Jesus, quando esteve aqui, ele era dependente do Espírito Santo, o que você acha que você tem que fazer da sua vida? Quem está comigo aqui? Nós temos, irmão, mas eu não sei direito, então vai aprender, vai ler, vai conhecer o Espírito Santo na Bíblia. Amém, queridos? Olha, Lucas 4,14 fala que Jesus, no poder do Espírito, regressou da Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Ele não fazia nada, irmão, sem a direção do Espírito Santo. Ele mesmo vai dizer em Lucas 4,18, olha o que ele vai dizer, eu acho lindo esse texto, né? Ele vai dizer assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar liberdade aos cativos, restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e pregar o ano aceitável do Senhor. Irmãos, tudo que Jesus fez, como por exemplo evangelizar, foi na dependência do Espírito Santo. Tudo que ele fez, como por exemplo libertar os cativos, quando ele expulsava os demônios, foi na direção do Espírito Santo. Ele deu vista aos cegos, na dependência do Espírito Santo. Ele libertou os oprimidos do diabo, na direção do Espírito Santo. Ele pregou o ano aceitável do Senhor. Tudo que Jesus fazia, ele não fazia nada sem a dependência do Espírito Santo. Vocês estão começando a me entender? Por que o Felipe experimentou algo extraordinário? Eu quero experimentar algo extraordinário de Deus, Senhor. Eu quero. Essa igreja não está muito boa, não, porque eu não estou experimentando muito de Deus. Adivinha de quem é o problema? É seu. Como que vai o seu relacionamento com o Espírito Santo? Quem está comigo? Vamos ver a segunda coisa aqui na vida do Felipe, que também é um desafio. Então não é de graça não, sabe, irmão? Não é aquela coisa assim, não, qualquer um, eu quero experimentar também. Então você tem que pagar um preço. Tem que conhecer o Espírito Santo e depender dele. Ser obediente à voz do Espírito Santo que está dentro de você. Amém, queridos? Muito bem, a segunda coisa, grita aí comigo. Relacionamento com a palavra. Relacionamento com a palavra. É muito interessante isso aqui, irmãos. Olha o que diz Atos 8,35. Então Felipe explicou para o eunuco, preste atenção, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Porque olha só, o Espírito Santo então fala com Felipe assim, corre atrás do carro. E ele corre, e ele não está entendendo nada. Ele está ali por obediência. Ele estava lá no maior sucesso em Samaria. O Espírito Santo conduziu ele para lá, para aquela região deserta, não é? Aí agora ele está em obediência, correndo atrás do carro. Agora presta atenção. Aí o cara está lendo lá o livro do profeta Isaías. E o Felipe pergunta, orientado pelo Espírito Santo. Ele pergunta assim: você está entendendo o que você está lendo? Você está entendendo o que você está lendo? Aí ele vai dizer assim mesmo: não, como que eu vou entender se não tem ninguém para me explicar? Não é? E aí, irmãos, isso aqui é muito tremendo. Isso aqui é muito. Olha aqui para mim. Então, irmãos, o Felipe, por que ele conseguiu ajudar o eunuco? Porque ele tinha a palavra dentro dele. Então ele pergunta: você está entendendo o que você está lendo? Ele diz assim mesmo: não, eu não estou entendendo nada. Ele fala assim mesmo: eu posso te explicar? O eunuco para o carro, ele entra. Agora, se fosse você, né, você tem uma oportunidade de pregar o evangelho para alguém. Alguém te abre uma porta para você pregar o evangelho. Aí você entra pela porta e você não sabe explicar. Você não sabe dar a razão da sua esperança. Você não sabe explicar Jesus para a pessoa. Irmão, nós precisamos conhecer a palavra. Então o Felipe é um cara que tem um relacionamento com a palavra. Por que o Espírito Santo escolheu o Felipe? Essa também cai na prova. Por quê? Tinha tanta gente, tantos apóstolos ali. Por que o Espírito Santo escolheu o Felipe? Porque o Espírito Santo sabia que ele estaria pronto quando a oportunidade surgisse. A palavra estava dentro do coração dele. Quem está me entendendo? Então, eu quero experimentar o melhor de Deus. Eu quero experimentar coisas extraordinárias com Deus. Então, leia a sua Bíblia.
Amém, querido? É interessante que o eunuco então recebe a palavra, porque o Filipe diz assim mesmo. Ele está falando, de quem que o profeta está falando aqui? Quem é esse aqui, não é? Que tomou sobre si os nossos pecados e as nossas maldições, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Como assim? Quem é essa pessoa? Meu irmão, o eunuco deixou o Filipe e o gol e a bola aberta assim, ó. Era só para o Filipe fazer o gol. Mas ele sabia usar a palavra. Amém, irmão? O obreiro aprovado é aquele que sabe manejar bem a palavra da verdade. Amém, queridos? Então o Filipe explica para o eunuco a palavra. E ele faz uma pergunta para o Filipe. Eu creio, entendi. Meu Deus, ele pagou pelos meus pecados. Ele se fez maldição no meu lugar, para que eu fosse feita a justiça de Deus. O Filipe, sim. Os meus pecados estão pagos? Estão. Eu estou salvo? Tá. Ele diz uau. E ele fala assim, o que eu preciso fazer para ser batizado? Eu estou vendo que tem um riacho aqui, eu poderia ser batizado? O Filipe diz, você pode, se você crê de todo o coração. Ele diz, onde que eu assino? Eu creio. Não é? E cara, o cara é batizado ali. Não é? E os teólogos dizem que o evangelho entra na Etiópia, na África, na verdade, através desse cara, através desse eunuco. Por isso que o Espírito Santo queria que o Filipe fosse para aquela região pregar para um homem só. Ele estava pregando para uma multidão, mas aquele homem era muito chave, porque ele era o ministro, ele era o ministro das finanças de uma rainha poderosa na época, de uma das nações mais poderosas da época, não é? Candace, África. Então, entende o que eu estou falando? Então, irmãos, isso aqui é muito forte. Então, dependência do Espírito Santo, mas tem que ter o conhecimento da palavra. Amém? Então, eu quero te fazer um desafio, porque olha só o exemplo do mestre Jesus, né, do nosso mestre, Lucas 2,46. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores da lei, ouvindo e interrogando. Quem sabe quantos anos Jesus tinha aqui? 12. Mas era Jesus. Era Jesus. O conhecimento vinha assim para ele. Pum, na cabeça dele. E aí, não, irmãos, a Bíblia diz que Jesus, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo. Então quando Jesus esteve aqui, ele nasceu de uma mulher. Hebreus 5,8 diz que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ele foi criado como um homem comum. Entende? Ele não atravessava a parede não, irmãos. A Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas sem pecado. Isso é muito forte, né? Então, com 12 anos, Jesus sabia a palavra. Tem alguém me ouvindo aqui, me entendendo? Não? Com 12 anos, ele foi capaz de desafiar os doutores da lei. Ele fez perguntas que os caras não souberam responder. Ele deu respostas que os caras falaram, quem é esse garoto? Quem é esse cara? Faixa preta, mestre. Ei, deixa eu te falar uma coisa, só tem uma maneira de você aprender. Adivinha qual é? Estudando, lendo a sua Bíblia. Não vai cair de paraquedas o conhecimento não, irmãos. Sabe uma coisa, vou te falar uma coisa, olha aqui, ó. O tempo é como dinheiro. Se você gasta o dinheiro com alguma coisa que não é importante, imagina que você ganha 10 mil reais. Diga, recebo. Você ganha 10 mil, não, algum dia está amarrado, porque eu ganho 50. Mas a maioria olha só. Você ganha 10 mil reais. Aí imagina, você pega os seus 10 mil reais e farra, e Santa Catarina, e praia, aleluia, e picanha, e não sei o que lá. E não paga água, não paga luz, não paga coisas básicas, não paga. O que vai acontecer com o dinheiro? Vai acabar e você não vai ter o dinheiro para pagar as coisas fundamentais. Aí você vai se enrolar. Gente, o tempo é igual. O cara acorda de manhã. Não vocês, né? Mas eu conheço gente, né? Eu conheço gente que o cara acorda de manhã, você acredita? O cara acorda de manhã e já começa. Rede social. Não, o cara me confessou hoje de manhã que ele, um pai de família. Hoje de manhã, o cara me confessou. Ele disse, pastor, o que você estava falando ali é a minha história. Ele falou assim, eu já passei 13 horas jogando joguinho na internet. O cara é pai de família, irmão. O cara é pai de família. Eu sei que tem uns aí se identificando. Ou então o cara fala assim, só 13?
Entende? Aí quer dizer, você está entendendo que vai faltar tempo para esse cara? Ele está gastando a vida dele. Ele poderia estar, beleza, então nessa igreja proíbe a internet? Não, não proíbe não. Proíbe não. Eu mesmo uso muito. Eu uso muito a internet e tal. Agora, eu tenho uma disciplina na minha vida. Primeiro, o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas me serão acrescentadas. Então, primeiro as coisas que são fundamentais, igual o dinheiro. Não, peraí. Cara, primeira coisa, eu vou ter tempo com a minha Bíblia, eu vou ler minha Bíblia, vou ler meu livro que eu estou lendo aqui. Esses dias o Alan, eu fiquei sabendo que o Alan que o segundo filho do Alan é menino. A gente descobriu isso hoje. Não, pastor, o senhor está brincando comigo. Eu falei, cara, é verdade. Mas eu coloquei lá no Instagram, eu falei, cara, desculpa, mas é porque eu não tive tempo de Instagram. Irmão, esse é o normal, sabia? Pelo menos deveria ser. É que eu estou lendo tanta coisa ao mesmo tempo, não é? Eu estou estudando tanta coisa ao mesmo tempo. Esse dia eu fui cortar meu cabelo, cheguei lá, tinha 3 lá na fila. Rapaz, vou terminar de ler meu livro, meu amigo. E não deu outra. Olha, parece que foi 5 minutos, o cara disse, sua vez. O tempo passou rápido. Foi consumido o tempo. Mas eu estava me edificando. Irmãos, é uma escolha. É uma escolha que você faz. Entende o que eu estou falando? Eu quero experimentar coisas extraordinárias. Mas leia a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia. Acorda e leia a sua Bíblia. Quando tiver um tempinho, aí você brinca. É o recreio. Lembra do recreio? Quem lembra do recreio? Rapaz, a coisa mais importante para mim na vida era o recreio. Não é? O que era a melhor coisa na escola? O recreio. Mas sabe aquela coisa dos pais, né? Os pais, não. Primeiro, a prioridade. Eu lembro dos meninos, né? Vai brincar. Já leu a Bíblia? Já fez a sua tarefa? Primeiro, a prioridade. Cutuque esse crente que está aí perto de você, diga para ele, primeira prioridade. Então era por isso, irmão, que Jesus com 12 anos estava dando aula de Bíblia para os doutores da lei. É por isso que quando o Satanás tenta ele diz, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Ele sabe aonde está escrito, ele sabe o direito que ele tem na Bíblia, ele sabe a promessa de Deus para ele. Vocês estão me entendendo? De onde vem isso? De estudar. De onde vem isso? De se esforçar, de pagar um preço. Amém, queridos? O profeta Daniel dizia a si mesmo que o povo que conhece o seu Deus é um povo forte. Daniel 11:32. O povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Pastor, eu estou tão desanimado. Parece que eu não estou ativo. Tão desanimado. Eu acho que o problema é o louvor da igreja. Ou então o problema é a igreja. Ou o problema é eu não sei. Eu estou desanimado. O problema é você. Com muito amor e carinho. O problema é que você não lê sua Bíblia. Porque quando Jesus ressuscitou, no terceiro dia os discípulos estavam assim, fracos. Estavam inativos, querendo desistir de tudo. Aí Jesus apareceu ali, ressurreto, em carne e osso. Aproximou dele, eles não reconheceram Jesus, porque Jesus já estava na forma glorificada dele. Não é? E aí Jesus aproxima deles, e aí Jesus fala, o que vocês estão conversando? E eles, estamos conversando porque Jesus, que a gente tinha esperança, que ele redimiria Israel, morreu, e hoje é o terceiro dia. Aí a Bíblia diz que Jesus, desde Gênesis até o livro dos profetas, começou a explicar para eles a respeito dele mesmo, a respeito do Messias, faixa preta, o mestre. Eu sou apaixonado por ele. Faixa preta. É impressionante o tanto que Jesus conhecia a Bíblia, o tanto que Jesus recita versículos de Isaías, de Daniel, de Jó, o tanto que Jesus conhecia o Antigo Testamento, o homem Jesus, faixa preta, não é? Aí ele dá um show de Bíblia para os caras, aí um fala para o outro, você sentiu o que eu senti? Eu senti que o meu coração voltou a arder. O que é que faz o coração arder? A palavra. Quem está comigo? Vamos avançar para a gente terminar. Então, quem quer andar com Deus? Deixa eu ver, sabe quem quer andar com Deus? Quem quer ser feliz? Quem quer proteção? Quem quer ser honrado? Quem quer experimentar coisas extraordinárias de Deus? O que é que tem que fazer? O que é que tem que fazer? Grita aí. O que é andar com Deus, em primeiro lugar?
Dependência do Espírito Santo. Ele está bem aqui, ó. Bem aqui, gente, tão perto, né? Às vezes eu vejo o cara orando assim: vem, 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 Espírito Santo, vem, 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 vem para onde? Como assim? Vem para onde, cara? Ele já está aqui. Muito doido, né? Cara, aonde eu vou, Deus vai. Ele está em mim e Ele está em você também. Eu só tenho que dar atenção para Ele. Só tenho que conversar com Ele. Mas eu estou tão ocupado com tanta bobagem que eu não tenho tempo para o Espírito Santo. Mas Ele está aqui. Ele testifica com o meu espírito, ok? E a segunda coisa, qual que é mesmo? Relacionamento profundo, responsável com a palavra de Deus. E a última coisa para a gente orar, grita aí comigo. Grita aí comigo. Obediência incondicional. Grita aí, dependência com o Espírito Santo. Grita aí, dependência do Espírito Santo. Grita aí, relacionamento com a palavra. Grita aí, obediência incondicional. Vou terminar aqui, Atos 8:26. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te, vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Então, irmão, presta atenção. Como eu disse, olha só, o sucesso do Filipe, Atos 8:5. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhe a Cristo. As multidões atendiam unânime. Não, isso aqui, irmão, é o sonho de todo pastor. O pastor pregando e a multidão atendendo, recebendo a palavra, ligada assim, ó. Ninguém sem olhar o celular, aleluia. Isso é um milagre, irmão, né? E todo mundo prestando atenção na palavra. Cara, era assim com Filipe, as multidões atendiam o que ele falava, unânime, as coisas que ele dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Sucesso, irmão. Sucesso, Filipão. Aí ele recebe uma ordem: Filipe, deixa essa multidão por uma igreja de um homem só. O que você faria no lugar dele? Né? Irmãos, o Filipe se levantou e foi. Se levantou e foi. Né? Você sabe que foi esse versículo aqui, né? Que foi assim que começou eu vir para Curitiba. Você sabe disso, né? Porque eu já tinha conversado com a pastora Rebeca no dia anterior. Eu perguntei para ela assim: pastora, eu sou obrigado aí? É uma ordem? Ela disse: não, você vai se você quiser. Aí eu disse: sério? Ela disse: sério? Então eu posso dizer não? Ela disse: claro. Eu disse: não. Cheguei em casa, né, o Espírito Santo de orelha, a Meila: amor, você disse não para a nossa liderança, amor, e você tem que dizer sim. Eu falei: não, eu disse não, e está dito. Ela disse que eu posso dizer não, então eu não estou sendo rebelde, né, irmãos? E eu dormi naquela noite. E quando eu acordei, eu li exatamente essa história do Filipe: levanta-te e vai para o sul. Não. Isso não é possível. Não, o senhor não está falando isso para mim. Então é isso, né? O cara deixa aquele sucesso para pregar para uma pessoa só. A Bíblia fala que tinha um cara lá, o Simão, né? Que ele era muito famoso, ele era o mágico da cidade. Milhares de pessoas vinham para a igreja do herege Simão, não é? E o Simão, a Bíblia diz, 8:13, Atos 8, o próprio Simão abraçou a fé, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres que ele praticava. Quer dizer, sucesso do cara. E aí, irmãos, essa ordem: levanta-te e vai para a região deserta de Gaza, levanta-te e vai para o sul. E na hora, ele não demorou o tanto que eu demorei. Na hora, ele já se levantou e foi. Sabe, irmãos, é isso. Se eu quiser experimentar coisas extraordinárias de Deus, eu tenho que obedecer. Pensou Abraão: Abraão, pega o teu único filho que amas, vai para o Monte Moriá, sacrifica-o ali em holocausto. Irmão, naquela madrugada o Abraão já levantou e já pegou o menino, já pegou tudo, né? Já levou tudo
e já subiu com o menino. Achei legal que o Ariel compartilhou hoje na oração, né? Que aí o Isaac pergunta para ele: Senhor, Abraão, tem tudo aqui, está aqui o cutelo, a lenha, o fogo, e cadê o cordeiro para o holocausto? Às vezes a gente tem que dar essa resposta para nós. A gente tem tudo, irmãos, a gente já tem tudo, tem todos os nossos planos, está tudo certo. Onde está Jesus na nossa vida? Não é? Cadê o cordeiro? Esqueci o cordeiro. Pois é, ele era o mais importante. Volta lá e recupera o cordeiro. Recupera o seu relacionamento com Jesus. Então, o exemplo de Jesus. Deixa eu terminar então com o exemplo de Jesus. Filipenses 2:8. Sobre obediência, né, irmãos? Obediência radical. Filipenses 2:8 fala que, olha o exemplo do nosso mestre. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Não é? Sabe, esse evangelho sem cruz, que nós temos ouvido, e nós amamos o evangelho sem cruz. Eu quero aceitar Jesus, eu quero ser crente. Por quê? Porque eu quero ser rico e não quero ter problema. Eu vou te falar uma coisa, esse evangelho aqui não tem isso, irmãos. Né? Porque assim, eu vou falar baixinho aqui, sabe? Não vou te desanimar não, mas o apóstolo Paulo morreu sem cabeça. O João também, bichinho perdeu a cabeça. O Tiago morreu com uma espadada. Foi só assim, o menino, não é? Uns foram queimados na fogueira. Você já leu Hebreus 11? Parece que é uma Bíblia que não é uma Bíblia que a gente não é essa Bíblia que se prega, não. Os cara morreram, irmão, na fogueira, foram comidos por leões. Está na sua Bíblia, Novo Testamento, inclusive. Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz, tá? E ele fala assim mesmo: se vocês quiserem ser meus discípulos, sejam meus imitadores, tá bom? Esse é o evangelho que Cristo pregou. Obediência, irmãos. Não é? Porque, beleza, eu sou... Às vezes as pessoas confundem a justificação com a santificação, né? Não, peraí, pastor, eu fui justificado, já estou salvo. Sim, por isso que você tem que obedecer. Porque a obediência é a prova que você foi justificado. A santificação é a prova que você... Está escrito na sua Bíblia, Efésios 2:8 até o 10. Não é? Que fala que a salvação é de graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus a salvação, não por obras, para que ninguém se glorie, porque as boas obras vão acompanhar o que creu. Então, se você creu, você vai obedecer. É o que eu estava falando hoje de manhã, irmão, porque assim, deixa eu te falar, essas coisas eu falo assim em segredo, não pode filmar, tá, irmão? E se filmar, corta. Eu falo só para a família aqui da fé. Então, assim, ó, eu oro assim por vocês, sabe, Senhor, por que a pessoa não tem vontade de ler a Bíblia? Por vocês não, né? Assim, eu digo assim, pelas pessoas aí. Aí eu falo assim, por que a pessoa não lê a Bíblia? Porque, né, que os líderes, alguns líderes assim, de algumas igrejas não lêem a Bíblia. A Jocum fez uma pesquisa há pouco tempo atrás, que com 700 pastores, e eles responderam quanto tempo eles liam a Bíblia. E o resultado foi que, daqueles 700, a média de Bíblia que os pastores liam era 5 minutos por dia. Pastores. Aí eu falei assim, Senhor, mas por que isso? Porque isso não consegue entrar na minha cabeça, porque eu falei assim, pastor, Senhor, eu só prego isso todo domingo. Os caras já estão até cansados. Bíblia, né? Bíblia. O cara perguntou para mim, pastor, o senhor só prega sobre ler a Bíblia, né? Eu falei, Poxa, mas é só uma pregação que o senhor tem? Pois é. Tu já está lendo a tua? Não, então eu vou continuar pregando, irmão. Olha aqui para mim. Irmãos, aí eu pergunto assim, Senhor, mas por que o cara não lê a Bíblia? Aí veio assim um pensamento no meu coração, quero compartilhar com vocês. Porque os caras chegaram assim, no final, quando Jesus fala assim, olha, apartai-vos de mim. Aí, na hora da salvação, os caras falam assim, Senhor, mas como assim? Nós pregávamos o Evangelho, expulsávamos demônios. Já leu a sua Bíblia lá em Mateus 7? Expulsávamos demônio. Nós curávamos pessoas em teu nome, profetizamos, Senhor. Como assim? Ele diz, apartai-vos de mim, eu não conheço vocês. Ou seja, muita gente que pensa que está salvo, na verdade não está salvo. E aí a explicação é, por isso que o cara não tem vontade de comer. Porque, irmão, quem nasceu tem fome. Eu participei de todos os partos dos meninos, e o do Paulinho foi assim muito doido, né? O do Paulinho. Porque quando o médico cortou a barriga da Meila, que aquela cabecinha pulou, pã,
Rapaz, ele já aquela cabecinha feia, cheia de sangue, já saiu de lá gritando de fome. Aquela coisa horrorosa, meu irmão. Aí, cara, a médica pegou o bichinho e foi lavar ele e tal, e eu estava apavorado. Rapaz, eu não conseguia nem fotografar o menino já, que eu estava tão apavorado com aquele tanto. E aquele menino não parava de gritar, gritava, sangue para todo lado. Satanás, sai daí, Satanás. Rapaz, aí finalmente, aí, e ele chorando, e a menina lavando ele, e limpando ele, enrolou o bichinho, estava todo limpinho, e ele não parava de chorar. Você vai morrer de chorar, cara. Rapaz, aí colocaram ele em cima da meila. Eu fiquei impressionado. Rapaz, ele aparece. Ninguém ensinou para ele. Rapaz, daqui a pouco ele se grudou. Rapaz, ele se acalmou. Veio a paz que excede todo o entendimento. Em mim também. Eu falei, cara, mas ninguém ensinou esse cara a fazer isso. Ali eu aprendi uma lição. Quem nasceu quer comer. Quem nasceu de novo tem fome de Jesus. Quem nasceu de novo quer ler a Bíblia, quer conhecer. O cara acorda de manhã, já fica o tempo todo no celular, na rede social, e passa o dia inteiro na rede social. E rapaz, passa um dia, uma semana, o cara não olhou para a Bíblia dele. Irmão, eu falo isso com muito amor, eu falo isso com temor de Deus no meu coração. Eu falo sério com você. Eu falo assim, quase com dentro de mim uma vontade de chorar, de às vezes eu como pastor não te orientar, e você chegar naquele dia e você dizer, não, estou garantido, estou certo. E você ouvir, apartai de mim, eu não conheço você. Quem é você mesmo? Onde que você, quem é você? Eu sou crente da Paz Church. Rapaz, eu nunca te via naquele lugar secreto. Você nunca me buscou. Você não me busca. Você não é salvo porque você busca Deus. Você busca Deus porque você é salvo. Você não é salvo porque você lê sua Bíblia. Você tem paixão pela Bíblia porque você é salvo. Você não obedece para ser salvo. Você obedece porque você já foi salvo. Isso faz parte de você. Você quer agradar aquele que morreu por você. Vocês estão comigo ou não? Gente, vamos dar uma olhada na nossa agenda. Vamos refazer a nossa agenda. Sério, é sério. Vamos repensar a nossa vida. Vamos experimentar o melhor de Deus, o extraordinário com Deus. Vamos! Se a gente não ler a Bíblia, a gente não vai ter intimidade com o Espírito Santo. Se a gente não tiver intimidade com o Espírito Santo, a gente não vai ser capaz de obedecer. Obedecer o quê? Se eu não consigo ouvir a voz de Deus? Se eu não obedeço, eu nunca vou experimentar essas coisas de Deus. Quem está me entendendo? Quem está comigo? Amém? Fique em pé no seu lugar, em nome de Jesus. Pode vir, o Ministério de Louvor acabou. Glória a Deus. O maravilhoso, o extraordinário, andar com Deus. O Felipe não foi teletransportado porque ele, como um prêmio, na verdade, aquilo ali foi uma consequência do andar dele com Deus, ok? Ele não experimentou o extraordinário de Deus por algum mérito dele. Ele experimentou o extraordinário de Deus porque ele já vivia o extraordinário com Deus no dia a dia. Numa ligação com o Espírito Santo, num relacionamento com a palavra, numa obediência radical. Aleluia, aleluia, aleluia. Coloque a mão no seu coração, deixa o Espírito Santo falar através do louvor agora com você. Já começa a fazer sua oração, já começa a fazer suas